Shalom, queridos. Tô aqui sem voz, né? Com a voz bem taquara rachada, infecção de garganta. Tô bem melhor já. Mas eu não poderia deixar de trazer essa palavra, né? Hoje. Tô até devendo, né? Que eu comecei as ministrações sobre destino e fiz uma só e perdi a voz. Na verdade, não perdi a voz, tô com a garganta infeccionada. Perder a voz é consequência, né? Eu espero que vocês entendam o que eu vou falar. Vai ter momentos que minha voz vai estar melhor, vai ter momentos que a minha voz vai dar uma groselhada aí. Vou tentar falar pouco, enxugar bastante, porque se eu falar muito pode me dar crise de tosse. Mas eu não poderia deixar, né? A gente tá virando o mês, entrando no primeiro mês da estação do verão, e eu não poderia deixar de vir aqui trazer essa liberação do céu, né? Daquilo que o Senhor tem para nós dentro desse tempo, dentro desse mês. Então, que seja um tempo onde o Senhor brade no seu coração, que a palavra do Senhor entre em você como espada, assim como tem entrado em mim, trazendo separação, trazendo divisão, né? Daquilo que um dia esteve e daquilo que o Senhor quer fazer dentro de mim e dentro de você. Que você seja ativado para esse quarto mês do calendário hebraico. E que nesse quarto mês você possa fluir, crescer, prosperar. Que haja entendimento, revelação. E que você possa caminhar dentro de um aceleramento do Pai. Para viver todos os projetos que o Senhor tem para você nessa terra. Amém? Então vamos lá, a gente vai falar agora dentro desse vídeo um pouquinho sobre o mês de Tammuz, né? Nós estamos entrando agora no mês de Tammuz. Tammuz é o nome do quarto mês, que é um nome babilônico, né? E dentro desse mês tem várias coisas que acontecem, né? Primeiro, esse mês é um mês de muita força, de muita potência, porque ele é o primeiro mês da estação do verão. Então, ele vem encarregado dessa carga de abrir, né, novos territórios, de gerar um novo tempo, né? Ele é o primeiro dentro dessa estrutura que o Senhor estabeleceu para que nós andássemos dentro dos tempos e dentro das estações. Então, Tammuz é o quarto mês, primeiro mês do verão, né? Seguido por Av e Elu, né? Que são os próximos meses. E Tammuz é um mês muito preocupante, queridos. Por quê? Porque todos os meses tem a liberação da bênção, mas também tem os decretos de tome cuidado, né? Os alertas, as luzes vermelhas. Olha, toma cuidado. E parece, sabe, às vezes me dá a sensação de que o Senhor tem despertado uma geração para andar dentro dos tempos e das estações. E essa geração tem entendido que tem que andar, porém anda disperso, entende? Ainda que o Senhor tem colocado e tem aberto o entendimento, anda disperso. Queridos, o saber andar nos tempos, o saber andar nos tempos, ele é tremendo porque é como se o Senhor nos desse um antídoto antes de que as coisas acontecessem. Olha, então esse é o primeiro dia do mês, né? Então, a liberação de bênção é essa, mas também se corre esses riscos. E o que eu vejo na caminhada é que muitos caem nos riscos mesmo sendo alertado. É como alguém que está numa estrada e vê uma placa, olha, cuidado, tem uma poste de lama, olha, cuidado, tem uma poste de lama, cuidado, tem uma poste de lama. E quando você olha para a pessoa, ela está toda suja porque ela caiu na poste de lama. E na verdade os tempos e estações, eles vêm, por que eles vêm? Para acelerar o nosso tempo. Porque a gente vai ficar atento e não vai ficar perdendo tempo com os alertas, porque a gente já sabe que isso pode acontecer. Então eu vou focar minhas energias, minhas forças, minha unção, meu chamamento como um antídoto para essas coisas ruins, e vou focar no que é bom. Então eu vou acelerar o meu tempo, não vou ficar perdendo tempo com aquilo que eu já sei que pode dar ruim, né? Eu vou me analisar, vou me limpar e vou caminhar. Então, Tammuz, ele é um mês de preocupação. Por quê? Tammuz, ele é o mês do bezerro de ouro. O próprio nome Tammuz está ligado ao bezerro de ouro, né? Lembra do bezerro de ouro lá de Arão, quando Moisés estava no monte? Foi nesse período que as tábuas da lei foram quebradas por causa do bezerro de ouro. Então, vamos, deixa eu pegar aqui
Vamos dar uma passeadinha aqui, deixa eu achar. Nossa, eu já perdi o negócio. Achei. Vamos recapitular aqui. Nós tivemos a peça, né, no primeiro mês. Vamos dar uma passeadinha aí no que aconteceu até agora no ano. Nós estamos entrando no 4º mês. Nós tivemos a peça. O povo saiu do Egito no primeiro mês, né, por meados do primeiro mês. No 3º mês, lá em Êxodo 19:1, fala que eles chegaram no deserto. Então, no mês passado, né, no mês de Sivan, eles chegaram no deserto. Eles saíram do Egito no primeiro mês e chegaram no deserto. Que tá tudo dentro daquele período da contagem do Homer, tudo ligado a Shavuot e tal. Shavuot foi quando eles chegaram no deserto, né, no monte onde o Senhor vai lá e fala. No 3º dia do 3º mês, o Senhor vai lá e fala com o povo. E o que o Senhor fala? Uma das primeiras coisas que o Senhor brada ali: olha, vocês não façam imagens de escultura. É uma das primeiras proclamações que o Senhor libera. Não faça imagens de escultura. Enquanto o Senhor está lá com Moisés, né, naquele período, qual foi a primeira coisa que o povo faz? Uma imagem de escultura. Constrói o bezerro de ouro. Então, queridos, nesse período é um período preocupante. Por quê? Porque aquilo que está no coração começa a brotar. Lembra, nós estamos no verão, né? Eu falei isso ontem, antes de ontem, não lembro. Acho que foi antes de ontem, na live falando sobre, no vídeo aí falando sobre o verão. O verão é uma potência e o verão é um tempo da colheita. Então é o tempo onde aquilo que está dentro da gente vai brotar. Então, se dentro de nós, as nossas raízes ainda têm idolatria, se as nossas raízes têm incredulidade, se as nossas raízes têm infidelidade, vai aparecer, queridos. Então, tome cuidado. Meu Deus, profeta, eu vi que dentro do meu coração surgiu idolatria. Não é para você desesperar, é para você quebrar o bezerro de ouro e se santificar. Porque eu tenho falado isso constantemente. Queridos, olha como vocês estão andando. Olhem, né? Limpa, apareceu o problema, resolva o problema e continue a caminhada. Porque a questão disso não é trazer juízo, não é trazer apontamento, mas é realmente levar a igreja para um tempo de santificação. E daí uma santificação, não mais uma santificação aparente, mas uma santificação das raízes, daquilo que está interno, que é só entre você e o Senhor, que ninguém mais sabe. Então, esse é o tempo, o 4º mês é um tempo do bezerro de ouro. É um tempo da idolatria se manifestar. Então, é um mês onde eu tenho que tomar muito cuidado com os meus olhos, com a minha visão, cuidar com as distrações, com as tentações, cuidar, queridos, com... Eu falei, agora eu não lembro onde que foi, mas eu acho que foi na mentoria, sobre a questão da estação relacionada a Apolo. A Apolo libera, que está dentro dessa estação, né? É o próximo mês, agora o ataque é de Lilith, né? O próximo é Apolo. Apolo, ele libera uma falsa profecia. O que é essa falsa profecia? É dar descrédito à palavra, né? Então, tome cuidado. Tome cuidado, por quê? O que aconteceu? Por que o povo construiu um bezerro de ouro? Porque no coração deles houve um entendimento de que Moisés estava morto. Deus havia se manifestado, o Senhor já havia falado: olha, santifica que eu quero falar com vocês. O povo não quis ouvir Deus. O povo falou: Moisés, vai só você, porque se a gente for, a gente morre. Não quis ir lá, não quis ir pagar o preço para ouvir o Senhor. E daí, quando eles não vêem Moisés, eles deduzem algo. Então, nesse período, cuidado com o que os seus olhos estão vendo, porque você pode deduzir coisas e tomar decisões em cima dessas deduções que não são reais. E daí vai ter problema. Daí lá na frente vai ter um problema, e um problema sério. Porque a gente pode estar construindo bezerros em vez de estar construindo altares para o Senhor, por causa de deduções erradas. Então, tome cuidado nesse mês. Cuidado. Se você vê algo que aos seus olhos está errado, vai orar. Guarde seu coração, não tome decisões, não saia rompendo, quebrando alianças, entende? Não saia, não é tempo para isso. Espere as coisas acalmarem, veja, peça testificação. Porque se o povo tivesse esperado, queridos, esse bezerro não teria sido construído. Olha só, eles pegaram os homens, né?
pegaram as riquezas que o Senhor havia tirado, os despojos do Egito. Eles pegaram as riquezas que eram para eles construírem algo sólido para o Senhor e construíram um bezerro de ouro. Então tome cuidado. A aparência pode te levar a construir coisas erradas. A aparência pode te tirar do foco. Então cuidado com as distrações. É verão. Verão o povo quer férias, o povo quer festar, né? Eu já falei sobre isso, dias mais longos. Então toma cuidado e seja vigilante. Esses alertas vêm para que você não caia, né? Para que você esteja preparado, precavido dentro dessas questões. Então vamos lá. Em Provérbios 4:23 diz assim, olha, de tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque é do seu coração que procede as fontes da vida. Então guarda, né? É um tempo de você se proteger, é um tempo de você se analisar, né? Olha, se você vê resquícios de idolatria, se você vê resquícios de rebeldia, se você pede socorro, pede ajuda, olha, eu tô vendo isso aqui, procura o seu pastor, pede socorro, para que você não construa nada que o Senhor tenha que destruir depois. Foi nesse tempo, né, que Israel construiu, tá lá o bezerro de ouro está lá em Êxodo 32, do 1 ao 4. Então, isso aponta para um tempo também onde a gente tem que cuidar com a independência do coração. Ah, o líder não está aqui, eu vou fazer. Queridos, nós estamos num propósito. E o apóstolo está ministrando sobre as nossas vidas, a vida de Saul. E é um dos textos bíblicos que eu mais estremeço todas as vezes que eu leio. Todas as vezes que eu ouço, eu estremeço. Porque Saul aparentemente estava no caminho. Saul tinha feito coisas erradas, mas se você for olhar, parece que o coração dele era bom. Samuel demorou a chegar e ele foi lá e decidiu sacrificar ele mesmo. Não parece ser bom? Ele estava levantando um altar ao Senhor. Parecia ser bom, mas não era. Era rebeldia. Ele não estava fazendo o que o Senhor havia orientado ele a fazer. E daí o Senhor traz uma palavra através de Samuel. Olha, fala para Saul que hoje o reino dele poderia ter sido estabelecido, porém agora cortado. Eu estou enojado de Saul, eu não quero mais Saul. E sabe o que é tremendo? A palavra diz que o Senhor tira aquela unção, retira a unção e entra ali um demônio. Querido, isso é terrível. Não pense, eu sou ungido, eu faço, eu aconteço. Cuidado com a independência. Porque tudo... tudo vem do Senhor. Tenho paciência aí. Estou dando o meu melhor. Tudo vem do Senhor, queridos. E tudo é dele. Então não pense que você conquistou nada. Não pense que você pode sozinho. Porque você pode começar a agir endemoniado, achando que você está cheio de unção. Você pode estar construindo bezerros de ouro. Você pode estar construindo edifícios para as trevas, achando que está construindo coisas para o Senhor. Amém? Então, peça para o Senhor sondar o seu coração. Peça para o Senhor vir sobre você, se arrependa. Pega pautas de idolatria nesse período, faça a pauta de idolatria de conexão contra Lilith. Se posicione, sabe, em arrependimento, em quebrantamento. Fale, Senhor, olha, ao meu ver, eu não tenho mais raiz de idolatria. Mas quem conhece o meu coração é o Senhor, porque a tua palavra diz que o coração do homem é enganoso. Se dentro de mim, Senhor, existe idolatria, limpe meu coração. Não permita que essas raízes dêem mais frutos. Eu não quero servir outros deuses. Renove a sua aliança com o Senhor. Fortaleça a sua vida com o Senhor. Gere comunhão através do Espírito Santo. Sabe? Tenha momentos de entrega. Mais uma vez eu vou dizer, cuidado com as distrações. Cuidado com as coisas que aparentam e não são. Tomem cuidado. Tomem cuidado que a sua vida seja, em nome de Jesus, uma vida de renúncia, uma vida de altar, uma vida de verdade, uma vida que alegra o coração do Pai. Que não seja uma vida de vergonha, de derrota, aonde, sabe, vou falar uma coisa bem esdrúxula aqui. Não tem aquele ditado que mau hálito e ICC, quem tem não sente, mas em volta tá todo mundo sentindo, que a sua vida não seja isso. Tá todo mundo sentindo que sua vida tá uma desgrama.
Tá todo mundo sentindo a soberba, a individualidade, a arrogância, a mentira, o engano, e você está se achando um espiritual. E se você tem isso dentro de você, queridos, esse mês aflora ainda mais, porque é tempo de colheita. E daí não é só nesse mês, não, é nesses 3 meses, é tempo de colheita. Então todas as sementes que estão dentro vão brotar. Então se vista da humildade para consertar o que tem que ser consertado, para colocar no lugar o que tem que ser colocado. Vamos lá, porque minha avó já tá indo, né? Então deixa eu adiantar aqui, esse vídeo vai ser curto, queridos, porque não dá, né? Vocês estão vendo. A insígnia para esse mês é a letra Chet. Chet, ele é formado por 2 letras. Ele é formado por Vav e por Rei. Deixa eu tentar fazer um chat aqui para vocês. Wanda, isso aqui é sua agenda, tá? Tá indo para casa. Pensa numa guerra, irmãos. Deixa eu fazer aqui a aparência de um chat para vocês, tá? Assim e assim. Dá pra ver? Não dá, né? Então, assim, o chat, ele é formado por... Meu Deus, como pegar aqui? Por 2 letras. Por um Vav, que o Vav, ele é representado por um pino de conexão, mas ele também é representado por um Zain. E o Zain, que é essa... Deixa eu voltar aqui, né, pra você entender. Ele é formado por 2 letras. Aí a claridade está bem de frente, né? Então ele é formado por um Vav, que é um pino de conexão, e por um Zain, que o Zain, ele representa o rei. Então, por ser formado por essas 2 letras, isso mostra que é um tempo onde eu posso me conectar com o rei, com uma potência maior. Esse período desses 3 meses é um período tremendo, queridos, para você receber manifestações do Senhor, manifestações do Espírito. A gente começa com essa liberação de Chet e a gente termina com o mês de Elu, que diz: eu sou do meu amado. Termina o verão, né? Eu sou do meu amado e meu amado é meu. É o tempo onde o Senhor sai aos campos para ser acessível. Então é um período bem, bem tremendo mesmo para você receber, porque o verão é um tempo de abundância. Porque é no verão que a gente tem que ter uma porção extra, porque a gente tem que guardar para o inverno. Então, se o Senhor fala que é para a gente guardar, é porque Ele vai dar a mais. Então, nesses 3 meses, né, é um tempo disso, de manifestações poderosas. E o Chet, ele é o número 8, e o número 8 está ligado a novos começos. Então, é uma oportunidade tremenda para você quebrar toda aliança de idolatria, toda aliança que foi construída fora do Senhor, e recomeçar, e começar dentro de uma aliança eterna com o Senhor. Já está caminhando para o final, porque queridos, como é difícil, né? Como é difícil não falar, ainda mais eu que gosto tanto de falar. Como é difícil, mas vamos lá. A tribo que está conectada a esse mês é a tribo de Rubem, ou Ruben, né? Tem as suas formas de falar. E a tribo de Rubem, queridos, ela é uma tribo. Rubem era o filho primogênito. E o filho primogênito, biblicamente falando, ele tem direito à porção dobrada. E na ausência do pai, ele que encabeça toda a família, né? Ele que toma a frente, que recebe isso para ser o representante do pai na terra. Porém, Rubem perdeu o direito de primogenitura, porque ele quebrou a intimidade com o pai. Olha só, Tamuz mostra uma quebra de intimidade com o pai através da construção do bezerro de ouro. Rubem mostra uma quebra de intimidade, uma quebra de aliança com o pai, por usufruir daquilo que era só do pai, que era a mulher. Então, é um mês onde verdadeiramente a gente tem que tomar cuidado, inclusive tomar um cuidado para não querer manifestar coisas que nós não temos ainda. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo aqui. O Senhor, bem bobo entre aspas, né? O Senhor te deu uma profecia, entregou uma palavra
que você vai ser, com o tempo, reconhecido ao ministério apostólico, um exemplo, tá? Ou ao ministério profético, ao ministério pastoral. E daí você já começa a se posicionar, eu sou pastor, eu sou apóstolo. Não, o Senhor disse que vai chegar o tempo disso. Talvez nas regiões celestiais você até seja, mas ainda não é tempo. Olha só, Davi foi ungido rei por 3 vezes, só para depois ser rei de fato. Então toma cuidado para você não macular o leito do Pai. Toma cuidado para você não pegar esse lugar da intimidade que é entre ser e o Senhor e trazer mentiras, e trazer enganos, e querer forçar situações, né? E querer colocar outros no meio, né? Trazer a idolatria para o relacionamento, porque isso vai levar você a perder, queridos. Você vai perder o direito, né? Você vai perder a porção dobrada. Eu acabei de falar que no verão o Senhor nos dá a potência a mais, porque a gente tem que guardar para o inverno. Então o Senhor nos dá dobrado. O verão é uma estação para isso. E muitos perdem isso, e daí passa dificuldade no inverno, porque quebrou aqui no verão, no primeiro, na porta, né, de entrada dentro dessa estação. Quebra as verdades com o Pai. Então tome cuidado. Rubem, ele perdeu esse direito, porém o Senhor é bom. E quando a gente vai estudar, né, falar sobre Rubem ou sobre Rubem, a gente não vê tantas coisas, justamente porque ele se perdeu, né, porque ele pecou contra o Senhor. Mas depois a gente vê Moisés liberando, e a palavra que Moisés libera para Rubem, deixa eu ver aqui se eu tenho ela aqui. Gênesis 35. Ai, queridos, eu não anotei a palavra. O texto, né? Opa. Anotei sim. Deuteronômio 33, 6. Moisés libera e diz assim: viva Rubem e não morra. Por quê? Porque a atitude de Rubem era para a morte, né? E o Senhor libera uma palavra profética sobre Rubem, dizendo: olha, estou te dando uma oportunidade, viva e não morra. Porém, ele perdeu a herança, ele perdeu o direito de primogenitura, ele perdeu. Ainda que ele foi restaurado na sua identidade como tribo, ainda que ele não morreu, né? Morreu, mas não no sentido de que morreu debaixo dessa maldição. O Senhor teve misericórdia, mas ele perdeu. Então, não pense, queridos, que a gente erra. E pecados conscientes, né? Que nem aqui eu tô dando um monte de alerta. Se você cair nesses pecados, você vai cair consciente. Então, não pense que você fez então o Senhor perdoou, viva Rubem, não morra. Sim, mas houve a consequência. E a consequência foi que ele perdeu. Ele perdeu todo o direito, né? Do avanço, da porção dobrada, ele perdeu tudo isso. Então, tome cuidado com isso. Quais as qualidades que estão sobre Rubem? Força, vigor, excelência em alteza e excelência em poder. Moisés fala isso para ele, né? Olha o que Moisés fala em Gênesis 49, versículo 3 ao 4. Rubem, tu és meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Jacó podia ter dito assim: olha, Rubem, você era. Não, ele disse: tu és. Então, ele é o primogênito, ele é a força, ele é o princípio do vigor, todo vigor começou nele, e ele é o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Mas você sendo tudo isso, olha o que diz: impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste no leito do teu pai. Então, contaminaste e subiu a minha cama. Olha só, você é tudo isso, mas você perdeu esses direitos de primogenitura. Você perdeu a excelência, porque você caiu em pecado. Você contaminou o lugar da intimidade. Então, o perdão é real, queridos, mas as consequências também são. Ok? Então, Rubem tem a característica da força, tem a característica da primogenitura, e olha só, você
que nasceu conectado a essa tribo. Eu nasci, a minha conexão de tribo é Rubem. Em Cristo todas as coisas são restauradas. Porque eu lembro quando eu comecei dentro dessa caminhada, que eu vi que eu era Rubem, eu falei, Senhor, que triste. Eu não sou isso aqui, eu não aceito isso sobre mim. Mas, queridos, em Cristo, nós estamos acessando isso através do novo e do vivo caminho, amém? Nós não estamos acessando isso através da religião, nós não estamos acessando isso através do judaísmo, nós estamos acessando isso através de Cristo. E em Cristo nós temos remissão e restituição. Então, hoje, cabe a nós, quem é conectado a essa tribo, a se cuidar para não desenvolver o mesmo tipo de pecado. Né? Mas impossível, profeta, você é uma mulher, como é que você vai macular o leito do seu pai? Né? Eu não estou falando essas coisas, porque a nossa questão hoje aqui não é terra, as nossas questões é espiritual. Então eu posso macular, trazendo outros deuses, e quando eu digo outros deuses, eu estou falando do ego, eu estou falando de coisas centradas em mim mesmo, eu estou falando do ministério, porque muitos têm o ministério como seu Deus. Estou falando que eu posso trazer coisas e colocar acima do Senhor e macular a minha intimidade com o Pai. Mas em Cristo nós temos as qualidades restauradas. Então a força, a primogenitura, o vigor, a excelência em alteza em grandeza, não em arrogância, em ser grande diante do Senhor, e a excelência no poder. A excelência em alteza, nós sabemos que para o Senhor o maior é o que serve, né? Amém, irmãos? Então, a excelência em alteza é servir aos demais. Debilidades que tem sobre Rubem, que daí é o alerta. É impetuoso como a água. A água impetuosa, a água agitada, ela tem dois caminhos. Ou ela passa por cima de tudo, ou contorna. Quando a Bíblia fala que Rubem é impetuoso, está se referindo aos caminhos que ele trilha. Ou ele contorna não no sentido de tem um obstáculo aqui, eu vou contornar. Não, no sentido de que eu sou obstinado, eu vou chegar lá a qualquer custo. Então eu vou passar por cima, ou eu vou passar ao redor dessa situação, mas eu vou chegar lá. E a obstinação, queridos, ela é pecado. E nós precisamos tomar um cuidado em ser obstinados e falar que somos perseverantes. Porque o perseverante, ele tem a convicção em Deus e ele persevera. Né? Vem a aflição, vem a dor, e ele persevera. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. O obstinado, o Senhor está falando para. O Senhor está enviando profeta, o Senhor está falando, e ele fala, não, isso aí estão se levantando porque eu tô acima disso aqui, isso aí estão se falando para me paralisar, e ele vai matando todo mundo. Isso é obstinação. Isso não é perseverança. E nós precisamos saber discernir isso, amém? Então, impetuoso como a água é uma pessoa obstinada. Ele vai chegar naquilo independente de quem ele tenha que matar no caminho, ok? Impetuoso é em que há ímpeto, que se movimenta muito rapidamente, que se comporta ou age com violência. Então, o impetuoso, ele se posiciona de uma forma arrogante. É uma pessoa que vai sem pensar, que faz. Então, o Senhor estava trazendo esse alerta sobre Rubem e nós precisamos tomar cuidado. Recebeu uma direção? Recebi algo de Deus. Te acalma. Não sai fazendo feito uma louca, porque eu já falei isso em vários vídeos meus e eu nunca vou cansar de falar. Queridos, nós precisamos entender que dentro da nossa grandeza em Deus, dentro da nossa vida de santidade, nós podemos errar. Então não se coloque como um ser que todo mundo ouve uma voz errada e eu não recebo porque eu sei, porque eu me santifico. Queridos, todo mundo pode uma hora ter um sonho que veio do inferno para te tirar do propósito, receber uma profecia que não era de Deus, ter uma visão que não era de Deus. Por isso que tem as juntas apostólicas e proféticas. Queridos, geralmente eu não tenho muito discernimento de sonho. É raro ter discernimento de sonho. Mas sempre alguém me manda sonho para eu discernir. E sempre eu coloco para alguns irmãos. Ana Paula, se estiver assistindo, ela sabe disso. Ela é uma dessas pessoas. Ela tem discernimento. E eu sempre falo, converso. E eu sempre falo assim, olha, eu tive um discernimento. Vê aí o que o Senhor vai falar com você para ver se
se casa com aquilo que eu tenho. Eu nunca saio falando, não, eu sei, não é isso aqui. Eu não faço isso, queridos. Porque eu sei que eu posso errar. Eu sei que eu posso errar. Eu tenho consciência disso. E eu errar não quer dizer que eu não seja uma mulher de Deus. Você errar não quer dizer que você não seja um homem de Deus, uma mulher de Deus. Só quer dizer que nós somos humanos. Que nós somos seres 100% espirituais dentro de uma natureza ainda humana. Tá? Então não entre dentro desse ímpeto de que eu sou, de que eu faço, de que eu aconteço, de que todo mundo pode errar e eu não erro. Não entre nisso. Porque você pode cair na egolatria e macular o leito, né? E fazer com que tudo que se refere ao mês de Tammuz, tudo que se refere a Rubem, acabem sendo verdades malditas em você, em vez de você ser ativado na bênção, né? Que ser ativado na força, na excelência, na grandeza, no ser grande no Senhor, você pode ser ativado em ser um idólatra. Amém? Então, vamos ter esse cuidado para que na nossa caminhada a gente não se perca. Amém? Deixa eu ver aqui o que mais. Tá. Vou ler novamente aqui. Rubem, tu és o meu primogênito, minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. É isso que seja liberado e ativado na sua vida. Se eu me mantiver em fidelidade, quer dizer, aliança com o Eterno, isso trará sobre mim uma força poderosa para multiplicar. Então, nós precisamos entender que nós vamos estar ligado, aliançado a alguém. Então, ou eu vou estar aliançado ao Eterno, ou eu vou estar aliançado a Tammuz, a Lilith. Não tem, queridos, outro caminho. Por isso, eu preciso guardar o lugar da minha intimidade. Porque a minha intimidade ou vai me conectar, né? A letra, né? Shet, que é o Vav e o Zain. Ou vai me conectar ao Rei Jesus, que é o Cordeiro. Ou vai me conectar ao Deus desse mês, que é Tammuz, que é Lilith. Então, vai haver uma conexão. Mas a decisão dessa conexão é uma decisão minha. Por isso eu preciso realmente guardar o meu coração, né? Guardar os meus sentimentos, guardar as minhas vontades, para que eu seja conectada ao Senhor. Amém? Queridos, olha, de verdade, eu gostaria, como eu disse, é o mês do meu aniversário, né? E eu gostaria muito de falar muitas coisas para vocês, mas eu tô sentindo que se eu ficar mais muito tempo aqui, eu vou perder a voz de vez. E eu vou parar por aqui, mas eu quero parar orando. Porque eu sei, queridos, que existem liberações poderosas do Pai. Queridos, eu falei esses dias na mentoria, e eu quero trazer isso aqui para a gente encerrar e orar. Quando a gente começou a atuar em tempos e estações, né? O primeiro material que eu li foi esse aqui. Indicação do meu apóstolo Éder, que indicou, né? Eu não conhecia o apóstolo Maurício, até conheci o apóstolo Éder indicou, ensinava para nós sobre tempos e estações. E quando eu li, quando eu vi as conexões, eu fiquei muito decepcionada. E por muito tempo, eu orei e falando, Deus, em todos os meses tem bênçãos e tem maldições. Em todos os meses tem um trono, mas, Senhor, eu podia ter nascido em outro mês, né? Eu podia ter nascido em outro tempo, porque a tribo é terrível. E o trono, só o sangue do Cordeiro, Lilith, é o trono que traz toda a deformação genética. É o trono que atua em todo o nível de promiscuidade sexual. É o trono que gera as doenças da alma, né? As questões neurológicas. E eu falei, Pai, e eu fiquei muito assim, sabe, por um bom tempo. Até que um dia, depois orando,
dentro das minhas lamentações. E o Senhor falou comigo que cada um de nós nasceu, dentro de si existe uma essência que ativada paralisa, não paralisa no todo, queridos. Presta atenção, eu, profeta, pastora, esposa, mãe, filha, eu sozinha, quem sou eu no mundo espiritual, né? É lógico que eu sei do chamado, não estou dizendo isso, não estou me desmerecendo, não é isso, queridos. Mas diante da grandeza, da complexidade, quem sou eu? Mas quando vai se levantando pessoas posicionadas, dentro da minha essência, existe um poder para paralisar as obras de Lilith, as obras de Tamuz. Entende? Então, uma pessoa posicionada, ela tem, e por isso, eu sou uma afronta para Lilith. Eu sou uma afronta para Tamuz. Porque dentro de mim existem códigos para paralisar. Dentro de você, que nasceu conectado a esse tempo, existem códigos para paralisar essa atuação. Você é uma afronta para as trevas. E por isso que Satanás, ele age de todas as formas para que a gente ative as maldições. Porque se eu ativar as maldições, eu não vou combatê-lo. Eu serei uma afronta, mas uma afronta inoperante. Então se posicione. Se posicione, sabe? Uma coisa que eu olho para Jesus, eu falo, Deus, eu quero isso aqui. Talvez você olhe para Jesus e você queira tantas coisas de Jesus, né? Todos nós queremos muito de Jesus. Mas talvez você olhe e fale assim, eu quero ter a sabedoria. Eu quero ter o poder da ressurreição, o poder da cura. Querido, sabe o que eu olho para Jesus? Eu falo, uau. Jesus disse assim, olha, eu sou desse mundo, mas eu não tenho nada desse mundo. Não tem nada que as trevas possam me acusar, não tem nada que as trevas possam fazer para me paralisar. Eu avanço com o reino, eu invisto no reino. Tudo que eu faço é para o reino, porque as trevas não podem me tocar, porque eu não tenho nada daqui. E eu falo isso pro Pai. Eu falo, Pai, se fosse possível. Era isso que eu queria de Jesus, era olhar e falar assim, olha aqui, eu não tenho nada desse mundo, vocês podem falar o que vocês quiserem, fazer o que vocês quiserem, eu não tenho nada desse mundo, por isso nada vai poder me paralisar. Absolutamente nada, porque eu não tenho nada. Então, todas as minhas guerras, queridos, todas as minhas lutas, tudo isso aqui, essas lives, né, de desconecta, de desliga, o reset aí, mais de ano, falando de libertação e trazendo Techuvá Sião, o logo do ministério, né, não somente da igreja, não veja isso como uma igreja local, é de um ministério, que independente de você estar ligado na igreja ou não, você pode ser Techuvá, você pode fazer a Techuvá. Senhor, vamos desconectar as pessoas para que as pessoas falem assim, olha aqui, eu não tenho nada desse mundo. Eu posso servir o reino de Deus. Eu estou totalmente aliançado com o Senhor. Eu quebrei os altares passados, eu me desliguei das mazelas, das feitiçarias, das idolatrias que eu tive no passado. E eu sou do Senhor. E eu não estou falando como slogan. Não estou falando, queridos, porque muitos usam como slogan. Eu sou de Jesus. E a gente vai ver uma vida desgramada. Não estou falando disso. Estou falando de uma verdade. Onde as trevas tentam paralisar, onde as trevas tentam destruir. Mas não consegue. Porque não tem onde se firmar. Porque a vida verdadeiramente é do céu, não é da terra. Amém? Vamos orar? Vamos orar porque eu realmente preciso encerrar. Pai, nós, dentro desse portal, Deus, do primeiro dia do 4º mês, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor. Primeiro em gratidão, porque vencemos mais uma estação, entramos numa outra estação, na estação da força, na estação da colheita, entramos no verão, Deus, e agora estamos entrando no 4º mês. Deus, o 4, ele fala, Senhor, de equilíbrio, de algo que está fortalecido, de algo que está firmado. E é isso que eu quero declarar, Pai. Nós estamos fortalecidos e firmados no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que toda base de Tamuz do nosso coração seja, Senhor, destruída. Todas as bases de conexão com Lilith, Senhor, que sejam destruídos. Todas as maldições, Deus, que acompanharam Rúben
Senhor, que sejam destruídos. E que as bênçãos, Pai, sejam ativadas. Que seja ativada sobre nós, Senhor, a força, a excelência, a primogenitura, a grandeza. Senhor, que seja ativada em nós, Deus, a potência dessa força, para que haja multiplicação e uma colheita, Deus, extravagante. Deus, que nós venhamos colher em todas as esferas, que nós venhamos colher, Senhor, em todas as dimensões, no corpo, na alma, no espírito. Deus, que nós venhamos colher nos bens, nas finanças, no comércio, na igreja, como ministros. Deus, que haja uma liberação abundante de colheita. Deus, e como alguém, Senhor, que está conectado, que está ligado dentro da atmosfera desse mês, eu quero abençoar os meus irmãos. E eu quero declarar, Senhor, que haja vida, que toda a atmosfera, que toda a esfera de morte seja arrancada. Aonde há morte? Em cada pessoa que assistir esse vídeo, Deus, que entre vida. Eu declaro a vida do Senhor, eu declaro a vida do Senhor nos chamados, eu declaro a vida do Senhor no ministério, eu declaro a vida do Senhor na vida de intimidade, de oração, de jejum, eu declaro a vida do Senhor na saúde, que haja uma mudança de genética. Deus, tudo aquilo que Lilith fez, Deus, para trazer deformação, que haja uma mudança, Pai, em nome de Jesus, e que seja ativado nos teus filhos a vida do Senhor e a vida em abundância, porque essa é a vida que Cristo veio trazer para a sua igreja. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqueles que estão entregando seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, que haja abundância de bênção, Senhor, sobre a vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, e que eles possam ser liberados para crescer, para atuar, para serem desatados, Deus, e serem desatadores de outras vidas, que eles sejam ativados e sejam ativadores, Pai, de outras vidas. Eu abençoo cada um, Deus, dentro do que o Senhor tem feito nesse tempo. Abençoo cada um para andar nesse tempo, Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Que haja uma potência de força da parte do Senhor, para que nesses próximos dias, até encerrar esse mês, nós possamos viver as grandezas do Senhor e possamos glorificar o teu nome. Seja sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada família. Que a bênção do Senhor seja derramada de uma forma extravagante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe poderosamente. Nós nos vemos ainda nesses dias. Se eu tiver melhor amanhã, eu vou dar continuidade às ministrações, à série de Destino. Pessoal da mentoria, se eu não conseguir ministrar essa aula para vocês, né, um pouquinho mais profundo, essa semana vocês vão se alimentando aqui com esse vídeo e semana que vem a gente vê se dá um jeito de fazer 2 aulas, mas que o Senhor libere céus sobre a vida de vocês e que nós possamos crescer e prosperar na nossa caminhada com o Senhor Jesus, amém? Shalom, shalom, queridos, que o Senhor te abençoe.